Luiz, que bom ter você aqui. A gente já se conhece há um bom tempo aí, né? Longa amizade. E eu acho que em fruto de todas as nossas conversas que a gente vem tendo nos últimos 10 anos, acho que já deu, né, Luiz? E aí você sempre faz um percurso muito bom ali da história da educação do Brasil. Enfim, eu queria que você se apresentasse rapidamente. Sei que é um desafio grande devido à experiência e o tempo percorrido, mas só para a gente contextualizar. E antes disso, da minha parte, obrigado por você aceitar esse convite. E desde que eu te conheci e fui aprendendo mais sobre educação brasileira, eu sempre tive isso comigo. Eu falei, um dia a gente precisa gravar isso, precisa contextualizar e compartilhar, né? E já começando da minha parte, né, me apresentando, eu sou o professor Tiago Dias, formado em Direito, advoguei um pouco, acabei indo estudar filosofia aqui na Universidade Estadual de Londrina, dei aula, né, em um colégio particular, desde a quarta série até o terceiro colegial, acho por uns 5 anos, né, naquela vida de professor que tem uma carga horária pequena, então você dá aula para o colégio todo. Enfim, e depois acabei empreendendo na educação também, criando um curso preparatório para o Enem, isso em 2011, com um foco específico na formação do ensino médio, né? O Enem começou a certificar o ensino médio em 2010, 2009, 2010 eu conheci esse projeto, e em 2011 eu criei um projeto para preparar as pessoas, né, que não concluíram o ensino médio via Enem. E aí em 2017 houve a prova do Enseja, depois a gente pode falar um pouquinho mais para frente disso, e aí deu muita visibilidade, capilaridade para essa via, né? Mais uma opção que o NEP resolveu organizar, e foi nesse contexto que a gente acabou se conhecendo lá de Maringá. Perdão, foi o outro contexto que você vai lembrar agora, que eu lembrei muita coisa, mas a gente vai chegar, eu acho que em alguns episódios para frente, em contar essa história. Enfim, então já estou na educação desde a minha formação da universidade, 43 anos hoje, já tenho aí uma leve experiência nisso. A educação brasileira, como a gente vem conversando sempre, né, Luiz, e não é novidade para ninguém, vem sofrendo aí, né, há muitos anos, né? E, enfim, você sempre pontuou, contextualizou e sabe contar essa história muito bem, e isso que me, me senti sempre provocado para compartilhar isso com mais pessoas, e quem sabe a gente consegue agrupar aqui pessoas interessadas nesse tema, que queiram entender por que chegamos aonde chegamos, né? Quais foram as escolhas que o Brasil fez lá atrás, quais foram os principais influenciadores, as tomadas de decisões, e quem sabe em um projeto pequenininho ainda, mas começar a tomar outro rumo para que a gente possa reverter isso de alguma forma. Acho que era isso. Tá ótimo, Tiago. Eu quero iniciar dizendo que eu estou lisonjeado, eu acho muito interessante, é com alegria que eu respondi ao seu convite. A gente já vem, como você disse, conversando sobre isso há muito tempo, a gente tem uns mais de, talvez, 15 anos aí de amizade, de convivência, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Acho que a gente pode fazer um percurso muito interessante, muito produtivo. Eu agradeço a confiança, o convite também, e reafirmo da minha alegria de estar aqui presente. Bom, para me apresentar, né, mais brevemente, quer dizer, o Tiago disse que tem 43 anos, eu tenho idade para ser seu pai, né, Tiago? Eu tenho 69 anos, meu nome é Luiz Carlos Faria da Silva, e eu sou professor adjunto no Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Estadual de Maringá, aqui no Paraná, para onde eu vim em 1995, fiz concurso, mudei de São Paulo para cá. Eu tenho uma história pregressa, muito ligada à educação, acho que é muito longa. Eu fui, né, seminarista jesuíta, depois fui frade dominicano, depois descobri que a minha vocação não era para ser religioso, mas segui na área de educação,
não é? Completei o curso de pedagogia e de filosofia em São Paulo, depois fiz mestrado em educação na PUC São Paulo, né? E como o Tiago, eu também atuei em educação durante muito tempo, mais ou menos da mesma forma que ele descreveu aí, né? Só não atuei diretamente em sala de aula, em pré-escola, o resto tudo, né? No ensino fundamental, no ensino médio, depois na graduação, né? E na pós-graduação, um pouco em São Paulo, né? Até que chegou em 1995, eu resolvi fazer concurso numa universidade, fiz concurso aqui em Maringá, acabei passando. Chegando aqui, pouco tempo depois fui fazer o meu doutoramento na Unicamp, né, em História e Filosofia da Educação, né, e estou aqui em Maringá desde 1995. Há um ponto que vai explicar a convergência dos nossos caminhos, né, Tiago? Eu me casei aqui em Maringá, sou casado, tenho 2 filhos, né? E assim que os meus 2 filhos começaram a aprender a ler, antes teve uma coisa interessante, porque a Daiane, a minha esposa, e eu tínhamos casado e decidimos que as crianças não precisavam ir à escola antes da idade de matrícula obrigatória. Àquela época, a idade era 7 anos. E assim nós fizemos, esperamos. Vamos educar as crianças em casa, vamos, né, fazer o processo de desenvolvimento cognitivo. A minha esposa é pedagoga, eu sempre trabalhei com a educação, nós pensamos, não teremos dificuldade de fazer isso. E aí, nós fizemos isso, né? E tivemos que, né, introduzir as crianças, fazer ali o ensino de leitura. E quando eu fui fazer o ensino de leitura, quando nós fomos fazer o ensino de leitura, foi um momento importante, porque nós estávamos percebendo que havia coisas muito equivocadas. Nós 2 tomamos a iniciativa de mergulhar nessa questão, de entender o que acontecia, e tomamos a decisão de fazer esse processo de ensinar as crianças a ler, preparar as crianças para a escola, por nós mesmos, em função dos estudos que nós fizemos quando nos deparamos com essa questão. É uma tarefa importante, séria, ensinar crianças a ler. Nós percebemos que havia coisa errada, mergulhamos na pesquisa, no estudo, descobrimos o que estava errado, percebemos como podíamos fazer e fizemos, né? Isso depois a gente vai ter ocasião de falar sobre isso. E aí nós instruímos as crianças em casa até o momento em que elas entraram na idade de matrícula obrigatória. E assim nós fizemos, né? Mas acontece que quando nós colocamos as crianças na escola, rapidamente, não demorou 2 anos para a gente perceber que nós teríamos problemas também. Era uma escola privada, nós tivemos problemas, dificuldades, também depois podemos, né, trabalhar em torno dessa questão, né? E tomamos uma decisão importante e séria, que nós nunca tínhamos planejado. E isso tem a ver com o meu encontro com o Tiago, né? Que foi a decisão de tirar as crianças da escola, afastar as crianças da escola, e pensamos, o que faremos? Então, vamos continuar a instrução da escola por nós mesmos, né? Houve uma dificuldade, problemas com o Conselho Tutelar, Ministério Público, Justiça. O juiz me recomendou que eu tentasse numa outra escola. Nós transferimos as crianças para uma escola pública ao lado da minha casa, mas também vimos que não ia dar certo. E aí tomamos a grave decisão de educar as crianças nós mesmos. Isso é uma longa história, mas quando nós tomamos essa decisão, houve um frisson aqui, né? E aí a história foi parar na imprensa,
eu acabei me manifestando publicamente e o Tiago ficou sabendo disso, né? E foi a partir disso, o Tiago em Londrina, junto com outros amigos, um certo dia entraram em contato comigo, bateram aqui à porta do meu apartamento e combinaram comigo, olha, nós vimos o que aconteceu, nós estamos curiosos em relação a isso, achamos interessante e importante discutir essa questão, e foi dali em diante que nós travamos a amizade e trabalhamos até hoje, né? Então, foi mais ou menos essa é a apresentação que eu gostaria de fazer inicialmente, né? Ô, Luiz, maravilha. Eu acho que a gente pode partir um pouco disso, né? E é que daí começa uma leitura, acho que interessante aqui, porque antes de querer enquadrar, né, nos espectros X, Y, Z, a questão que te levou a tomar a rédea da educação dos seus filhos não foi nenhuma convicção de grupo, né, ou os espectros conhecidos, né, do grupo A ou B, mas sim uma questão pedagógica, né? Você como doutora, sua esposa como pedagoga também, né? Queria voltar e a gente puxar um pouco esse fio condutor, né? Aonde foi isso e em que momento que você, né, como professor da universidade, formador de pedagogos, né, que vão para a escola, que ensina as crianças a ler, e aí quando chegou a sua vez, né, os seus filhos, você falou, não, mas não é possível, esse negócio não está funcionando, né, ou não era bem isso que eu tinha ensinado na universidade, onde que começou e quais foram os principais fundamentos, né, que te alertaram e depois você vai contar essa jornada, eu acho que em vários episódios, que te fez repensar tudo aquilo legado que você recebeu na universidade e falou, cara, eu acho que tem alguma coisa, não sei, não está muito bem, né? Acho que os resultados que eu queria não era bem isso, né? Como é que você pode retomar isso aí no sentido pedagógico mesmo, né? Então, Thiago, eu inclusive agradeço, acho muito oportuna essa porta de entrada que você desenhou aí, né? Para deixar bem claro o seguinte, quer dizer, eu fui desafiado por uma questão de interesse pessoal na instrução dos meus filhos, como todos os pais. Todo pai e mãe quer o quê? Quando chega o horário da criança para a escola? Claro, quer escolher uma boa escola para as crianças, quer que as crianças, né, aprendam, né, se sintam bem na escola e façam uma trajetória, né, típica de desenvolvimento, de aprendizado. É isso que todo pai quer, né? Que as crianças entrem na escola, possam, né, aprender, possam fazer uma trajetória, né, adequada para se preparar, para aprender mais e depois para entrar na vida ativa, seja, né, na vida do trabalho, seja na vida, ou na dimensão econômica, seja na dimensão política. Quer dizer, participar da vida social, como na comunidade, né, na cidade, no município, na representação política, no entendimento das questões, né? E também se prepare para cuidar de si, né? Seja trabalhando, né? Seja empreendendo, tá? Essas coisas assim. Então, todo pai tem essa perspectiva no início. Acho muito importante você ter sinalizado para a gente entrar por essa porta aí. A minha preocupação e a preocupação da minha esposa foi instrucional e pedagógica. Claro, já havia um pouco, à medida em que eu fui convivendo com as crianças, convivendo com a escola, vendo, a gente percebia algumas coisas com as quais a gente, ou melhor, alguns procedimentos que nos deixavam preocupados em termos de formação de valores e educação das crianças, né? Para levantar um tópico aqui. Por exemplo, nós fomos muito cuidadosos com as crianças em relação à exposição delas aos meios de comunicação. Sempre fomos, né? Então, não havia televisão no quarto, não tinha um celular, né? A gente não deixava as crianças serem expostas à televisão, né? De qualquer maneira, era tudo muito criterioso, muito organizado e tal. A exposição era pensada, calibrada para ficar adequada
ao processo de desenvolvimento das crianças, tanto do ponto de vista cognitivo quanto do ponto de vista do desenvolvimento da personalidade, né? E queríamos fazer isso dentro de uma perspectiva, que é a perspectiva dos nossos valores, que é os valores de quem tem formação católica, cristã e tal. Foi isso que nós fizemos. Nós equacionamos isso de uma tal maneira, né, em que a gente pudesse proteger um pouco as crianças, porque a gente se sente muito responsáveis. Fomos nós que as chamamos ao mundo, né? E nós não podíamos abandoná-las no mundo para dizer, esse é o mundo, se vira aí. Bom, então nós fazíamos as coisas muito ordenadamente. Quando entraram na escola, a gente percebeu que a gente perdia um pouco do controle dessa formação das crianças e elas ainda tinham 7, 8 anos. Era muito cedo para a gente soltar, né? E quando entravam na escola, eles entravam em contato com outras crianças que vinham de uma formação nas quais, ou na qual, os pais, não vou discutir os motivos agora aqui, não tinham esse cuidado para proteger as crianças do mundo, principalmente do mundo da comunicação. E isso começou a criar um certo atrito, um certo frisson aqui entre nós. Mas não foi esse o motivo principal pelo qual nós acabamos tomando a decisão de instruir, além de educar, continuar o processo educacional, assumir a responsabilidade de instruir as crianças. O que nos fez tomar essa decisão, primeiro, eu gostaria de sublinhar o seguinte fato: nós nunca tínhamos pensado que um dia fôssemos fazer isso, né? Nós sempre nos organizamos para colocar as crianças na escola, para escolher a melhor escola possível, né? Para apoiar o processo instrucional das crianças e tal. Sempre nos posicionamos assim. Nunca tínhamos imaginado que um dia nós íamos tirar as crianças da escola e assumir a instrução das crianças. Mas isso acabou acontecendo. Houve um primeiro frisson em relação a esse ponto que eu sublinhei. Nós protegíamos muito bem as crianças de uma exposição inadequada, principalmente ao mundo da comunicação, e a gente perdia um pouco do controle disso quando as crianças estavam na escola, porque eles conviviam com outras crianças cujos pais, por um motivo ou por outro, não faziam essa calibração da exposição das crianças ao mundo, né? Isso nos criou problemas, mas o ponto principal foi que, lembra daquela preocupação que eu falei sobre a instrução de leitura, né? Na verdade, como professor e como observador privilegiado da habilidade de leitura das crianças, dos adolescentes, dos jovens, ultimamente, maioria jovem, porque eu era professor universitário, eu via há muito tempo o desempenho leitor dos jovens universitários caindo. Caindo, caindo e caindo, né? Ao mesmo tempo, como membro da comunidade acadêmica, eu integrava um grupo, né, que há 20 anos equacionava essa problemática do ensino de leitura, né, de uma determinada maneira, X. E eu compartilhei desse equacionamento muito tempo. Mas agora, quando eu cheguei aqui na universidade, cada vez mais ia passando o tempo, na medida em que eu ia percebendo a queda do desempenho leitor dos alunos, eu não podia deixar de me fazer a seguinte questão: o que está acontecendo? Se esse equacionamento, né, ao qual eu dou a minha aquiescência, inclusive, há mais de 10, 15 anos, estivesse correto, por que o desempenho cai, né? Eu já tinha percebido isso quando eu fui instruir meus filhos, eu já sabia disso, né? E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que nós tomamos essa decisão e aí foi a questão instrucional que desencadeou isso tudo, né? Depois nós seguimos adiante e o caminho foi feito, o percurso foi feito com uma série de sucessos, às vezes alguns insucessos, muita dificuldade, procura de soluções, compartilhamento de ideias e tal, mas nós chegamos a bom termo, né? E foi no meio desse processo que eu acabei, né, conhecendo o Tiago e travando esse relacionamento com o Tiago. Sim.
Luiz, eu acho muito interessante você contextualizar isso, porque o que a gente vai se propôs a fazer aqui, né, nesse mapeamento da história da educação brasileira, né, eu vou estar sempre te provocando com essa pergunta, né, por que chegamos aonde chegamos, por que estamos, né, nesse ponto e esse ano é o ano 2026, eleitoral, a educação está sempre lá, né? Uma das pautas principais, entra Y, entra Z, e a gente não consegue sair do buraco, né? Parece que o buraco é impressionante, né? O pneu é liso, patina, 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 não vai para frente nem para trás, né? E não sai do lugar. Enfim, é muito interessante isso, porque você realmente viveu um pouco desse conflito. E é essa a minha segunda pergunta para ti, né? E aí, em que momento da universidade, eu acho que está já contextualizado, que você começou a tentar seguir ou buscar algo diferente para entender um pouquinho de longe, né? Você está no meio acadêmico, você é um professor universitário, né, doutor de educação no Brasil, mas de repente você talvez tenha feito esse questionamento: eu não posso mais me alimentar só dos meus pares, eu não posso mais vivenciar só isso aqui. Tá? Alguma coisa me escapou, ou alguma coisa está escapando da educação brasileira, né? E aí, com certeza, você veio em uma jornada buscando referência, buscando outros marcos, né? Eu acho que a gente podia começar a ventilar um pouco isso. Em que momento que você olhou realmente? Qual foi o seu primeiro, como que eu poderia chamar isso? Aquela fagulha, né? Que você fala, eu acho que é por aqui. Talvez a gente tenha se perdido por aqui. Eu sei que a gente vai amadurecendo e vai mudando, e é uma vida inteira dedicada a isso. Talvez não consiga fechar durante uma vida um mapeamento perfeito, né? Mas aí volta esse questionamento para você, né? Qual foi um dos primeiros marcos e uma luz que você enxergou e falou: bom, eu acho que é por aqui que eu vou começar a puxar um fio condutor diferente aí. Então, Thiago, deixa eu contar um episódio aqui muito interessante, né? A minha formação, ela sempre foi na área de filosofia e história, né? Como eu te disse, eu fiz, aliás, eu comecei o curso de pedagogia lá na Universidade Federal Fluminense, no Rio. Fiz um ano lá, depois interrompi, fui para o noviciado com os dominicanos e tal, em Juiz de Fora. Depois tive 3 anos em São Paulo, estudando filosofia e teologia e complementando o curso de pedagogia. E aí eu sempre segui, quer dizer, eu sempre tive uma marca, o ponto de observação, o ponto onde eu me colocava para olhar para a educação, sempre foi o ponto da filosofia, das humanidades, da filosofia e das humanidades, né? Então, tanto que eu fui fazer o mestrado em Filosofia e História da Educação e o doutorado em História e Filosofia da Educação. Quer dizer, tanto o mestrado em Educação, o mestrado quanto o doutorado foram em programas de pós-graduação em Educação, os dois. Um com ênfase em História e Filosofia da Educação e outro com ênfase em Filosofia e História da Educação. E tanto no mestrado quanto no doutorado, o meu ponto de observação, o problema que atraiu a minha, né, atenção foi o problema da disciplina. Mas da disciplina como organização escolar, como organização da vida de estudos, né, na escola, né? E por isso, a minha entrada na problemática educacional era sempre feita via filosofia, ciências humanas, né? Bom, aí quando nós tivemos as crianças e tivemos o desafio de educar as crianças, eu comecei a perceber uma coisa, quer dizer, isso é muito importante, isso é crucial, essa entrada pela filosofia e pelas ciências humanas, pelas humanidades, né? Isso é crucial, é fundamental, é imprescindível, é incontornável, mas isso não basta, porque tem a dimensão instrucional, técnico-pedagógica, né? Prático-científica, né? Existe a dimensão simbólica, político-simbólica, teórico-valorativa da educação, né? A formação de valores e tal. Mas existe uma dimensão prático-científica, técnica, instrucional também, né? Ou instrumental, técnica instrumental, né?
É, E aí, ô Luiz, diga. perdão, só fazer uma linguagem simples, né? Me permita isso, ou seja, eu quero criar o meu filho com valores, quero criar o meu filho com amor ao próximo, quero que ele tenha uma relação, né? Enfim, uma visão ampla do mundo, um conhecimento da história, da humanidade, né? Não quero que ele seja uma pessoa Da ruim, enfim. literatura, Exatamente, uma visão, podemos chamar ali, humanística, né? Beleza, isso qualquer pai tem, né? E ok, a grande parte talvez tenha, mas não basta isso, né? Estou tentando transformar numa linguagem muito simples. Aí tem a coisa prática. Ah, eu sonho isso para o meu filho, tá? Mas quem vai ensinar ele a ler de verdade? Quem vai fazer com que ele aprenda as contas de verdade? Quem vai dar a carga horária? Quem vai fazer ele ter as ferramentas para que ele tenha essa formação, né? Esse é o ponto, né? foi isso mesmo, Tiago. E aí eu queria, como eu disse, contar um episódio. Eu já estava nesse dilema, percebendo essas coisas, né, que eu tinha um desafio de dominar melhor a parte da instrução, né? E um dia, na universidade, passando em frente à biblioteca, havia uma banca de livros, uma banca imensa de livros. E eu comecei a folhear ali, olhar os títulos e tal. Me chamou a atenção um livrinho, eu me lembro até hoje. Ele tem uma capa, eu tenho aqui o livro. Ele tem uma capa amarela e roxa, e o título do livro era A Memória, do cérebro à aprendizagem. E aí eu comprei aquele livro. Aquele livro foi assim, como você diz, uma fagulha, uma coisa que me deu um estalo, entendeu? E aí eu comecei a descobrir ali um percurso que eu poderia fazer para preencher essa lacuna, de me preparar melhor para entender a parte prática da instrução. E aí? Ótimo, vamos cuidar do lado da formação, dos valores, do cotidiano. A gente pode fazer isso no cotidiano, a gente organiza a vida, tal, conduz o relacionamento, o processo educativo e tal, mas quando chega na hora de ensinar a escrever, ensinar a ler, ensinar, por exemplo, a fazer soma, subtração, quer ver uma coisa difícil? Ensinar crianças a fazer operações com frações. Né? Então, essas coisas te colocam um desafio específico, técnico, prático, instrucional. E esse livrinho ao qual eu me referia, de um autor francês chamado Alain Lurie, né, A Memória do Cérebro à Escola, era um livrinho curtinho, mas ele me abriu uma porta, quer dizer, olha, você vai ter que entender como é que funciona a arquitetura cognitiva humana. Para você poder ensinar, para você cumprir essa tarefa instrucional, ou então poder acompanhar com conhecimento de causa quem faz essa tarefa instrucional, você vai ter que ter um mínimo de conhecimento sobre como é que funciona a arquitetura cognitiva humana. Esse livro me abriu portas. E eu vi a bibliografia e comecei a estudar. Achei uma coisa curiosa, porque eu tinha aprendido uma língua estrangeira por causa dos padres, por causa da minha formação filosófica, que foi o francês. E eu já lia muito em francês e em espanhol. Mas aí eu comecei a perceber uma primeira lacuna na formação dos educadores. A gente, em geral, não lia inglês. E quer a gente queira, quer a gente não queira, né? O inglês é a língua, é uma espécie de, chamam a língua franca, né? É a língua ainda é a língua do comércio, a língua da diplomacia, né? E é a língua da ciência também, da comunicação científica. Eu percebi isso. Então, eu tive que me aplicar nisso. Aí eu tive que me aplicar, né? Eu tinha estudado um pouco de inglês, mas não lia, eu tive que me aplicar para poder ler aquela bibliografia, né? Que me poderia abrir a porta para entrar nesse mundo da instrução, sabendo quais eram as portas e que chaves eu tinha que usar para abrir cada porta. Quer dizer, é uma espécie de, como se eu tivesse entrado na casa da arquitetura cognitiva humana, né? Como é que funciona o cérebro,
como é que funciona a linguagem, como é que funciona a memória, como é que funciona, né, o aprendizado e tal, em função disso tudo. E ali eu fiz um percurso rápido, aprofundado, intenso, de aprendizado por mim mesmo. Claro, já era adulto, maduro, a gente pode fazer essas coisas com tranquilidade. Aqui eu quero abrir um parênteses rápido, nós vamos tocar nisso várias vezes. Os educadores ficam fascinados com o seguinte: as crianças aprendem tão rápido e facilmente antes de entrar na escola, tudo, quase tudo. Quando chega na escola, a gente quer ensinar de uma maneira muito organizada, muito estruturada, muito sequenciada, e tudo fica muito difícil para aprender. Por que a gente não ensina, não procura ensinar, seguir um percurso didático que valorize a espontaneidade, o envolvimento com os problemas, esse negócio todo? E a questão é que isso funciona bem, né, para certas coisas, mas para outras não funciona. E a gente vai entrar nisso futuramente, né? E por que eu estou falando disso, para fechar o parênteses? Porque quando eu fui fazer o meu processo de aprofundamento para entrar nessa área instrucional, técnica, prático, científica, entendeu? Eu já era adulto, eu já era maduro, eu já era doutor. Então você vai muito bem sozinho, consultando os outros, fazendo leitura, explorando possibilidades. Você tem capacidade de escolher, conversar com um, conversar com o outro, olhar isso, olhar aquilo. Não faça isso com uma criança. Não faça isso com uma criança, entendeu? As crianças não têm capacidade de processar as coisas dessa maneira. Então, essa história de pega uma criança, joga no laboratório para brincar de cientista com ela, vai dar errado. Vai dar tudo errado. Entendeu? Estimula uma criança a resolver problemas, a debater questões, vai dar errado. Mas isso a gente fala depois. Fecha o parênteses. Então, eu fiz esse processo. E eu entrei nesse caminho e rapidamente descobri onde que está o problema, né? Bom, aí aconteceu um episódio interessante que foi justo nesse período. Estava ocorrendo no Brasil uma iniciativa para fazer um balanço em relação a esse problema das dificuldades de ensino de leitura. E eu acabei me aproximando do grupo que estava fazendo esse balanço, e isso funcionou como uma espécie de segundo estágio do foguete que me levou ao domínio desse processo instrucional, em princípio, na leitura, mas depois também em matemática e em outras coisas. Ok, Luiz, eu sei que é um tema para outras conversas, né, que vai ter os seus desdobramentos, mas eu acho que você tocou num ponto muito importante. Quando você mergulhou nessa teoria cognitiva, né, numa parte mais científica e instrucional, o quanto isso conflitou com o que você vinha ensinando ou que você aprendeu da universidade? Isso se tocava ou nem se tocava? Isso era contraditório ou a universidade passava por fora disso, né? O quanto isso ia, não era contrário, mas como é que você entendeu? Isso foi uma provocação natural sua? Falou, pô, tô lá 15, 20 anos na universidade, tenho os meus colegas, tudo doutor, pós-doc, né? Por que a gente nunca viu isso? Por que isso nunca esteve em pauta, né? Como que foi isso? Tiago, mesmo correndo o risco de fazer alguma entrada inapropriada, pelo menos em parte, mas deixa eu, já que você me fez essa pergunta, uma das coisas é a seguinte, eu estou lembrando agora de um trabalho de um educador, de um cientista americano, que ele comparava a medicina com a educação. E ele dizia assim: acho que ninguém discordaria se nós disséssemos que a medicina compartilha com a educação um quê de arte. Né? O sujeito pode ser um grande pesquisador em medicina, um sujeito que entende muita coisa, mas
pode não ser tão bom quando ele é colocado na clínica, né? Porque isso vai demandar uma capacidade de ouvir, de interpretar sinais, né? Então, a medicina tem sim um quê de arte. E a educação também tem, né? Você pode saber a estrutura, conhecer a arquitetura cognitiva humana, mas aí quando você está em sala de aula, você está diante de pessoas. E pessoas que estão em diversos momentos e fases do seu processo de desenvolvimento cognitivo, intelectual, e de formação e de personalidade. Você tem que ter uma sintonia para isso, né? Então, estou lembrando disso. Ninguém discordaria se eu afirmasse que a medicina e a educação compartilham um quê de arte. E aí ele apresenta a seguinte questão: mas por que será, então, que os médicos têm um prestígio, um status e gozam de uma atenção tão maior na sociedade frente aos educadores, né? E aí ele arrisca uma resposta na qual eu prestei muita atenção, e ela ajuda a responder essa questão que você colocou, né? De quando eu percebi, dentro da universidade, né, se nós estávamos andando em comum, se havia um choque, se estava defasado, o que era. Ele diz assim, olha, nos últimos anos, a medicina usou muito a ciência. E aí, lembrando de outras coisas, a medicina também sempre foi objeto de discussão, questionamento e tal. Mas veja que eu te falei que eu tenho 69 anos. Tiago, eu tenho primos, um faleceu já, um ou dois faleceram, mas 5 a 10 anos mais velhos que eu. Eu tenho 2 primos que tiveram paralisia infantil e que ficaram com sequela. Eu nasci em 1956. Então, esse palestrante ao qual estou me referindo aqui, que chamou atenção para o fato de que educação e medicina compartilham um quê de arte, mas que a ciência tem usado mais, ou desculpe, que a medicina tem usado mais a ciência, ele chama atenção para o fato de que no século XX, 2 coisas a medicina fez que aumentou muito a credibilidade da medicina. Antibióticos e vacinas. Eu, por exemplo, esses meus 2 primos, 5, 10 anos mais velhos que eu, não tomaram vacina de paralisia infantil. Eu sei que eu estou me referindo aqui a um tema também que agora vai ser polêmico e tal, não sei o quê, mas é aquela questão, né? É aquela questão. Então, medicina, antibiótico. Tiago, quando eu era pequeno, eu via, morreu de quê? Nó das tripas, morreu disso, que nada, tinha tido uma infecção. Tivesse tido acesso a um antibiótico, então, antibiótico, vacina, água encanada, né? Água tratada, ajudou a aumentar a expectativa de vida, sobretudo à medida em que vai havendo mais urbanização e tal, não sei o quê. Então, usar a ciência é um ponto muito importante. Os educadores sempre foram muito refratários a usar a ciência. E aqui eu disse que eu talvez entraria num ponto que talvez eu escorregasse, mas acho que vale a pena falar. A gente não lia literatura científica. Educador, em geral, não lia literatura científica mundial, que ela circula em inglês. Entendeu? Então eu vi que havia uma defasagem muito grande com os meus pais. A gente ficava muito aqui, entendeu? E consumia muita coisa de segunda, terceira mão. Muita tradução, né? E a gente ficava na mão dos poucos que conseguiam ir lá fora, para a Europa, para os Estados Unidos, e entrar em contato com a ponta de lança da pesquisa. Sabe? Então, eu penso que eu percebi isso. Eu fui me preparando, né? Como já tinha maturidade e já tinha idade, a gente tinha uma certa cancha para julgar as coisas,
E o que eu percebi foi isso, nós estávamos muito defasados. Mas a defasagem não era uma defasagem que era característica só nossa. A defasagem é uma defasagem cuja fonte eram os Estados Unidos da América do Norte. E a Europa. De um lado a Europa, de outro lado os Estados Unidos da América do Norte. Sobretudo ali na virada dos anos 50 para os 60, com essa história do cognitivismo, da revolução cognitiva. Né? Aprendizado significativo, aprendizado por resolução de problemas, essas coisas todas. Então, a gente bebia muito disso, que vinha de lá, e isso, né, esse cognitivismo exagerado, né, ele colocou a gente num caminho difícil, que, na verdade, já tinha sido escolhido no final do século XIX, ainda quando Dom Pedro II governava o Brasil. E, do mesmo jeito, veio dos Estados Unidos da América do Norte, e veio da Europa também, que são as teses da educação moderna, da psicologia científica moderna, e as teses do progressismo, né? E da pedagogia moderna, do meio do século XIX para o fim do século XIX e início do século XX. Né? E nós estamos nesse caminho até hoje, não adianta, nós não saímos disso. Tanto é verdade que o mundo inteiro, essa dificuldade na área da educação, esse mal-estar na área de educação, da falta de aprendizado, da constatação de que hoje a gente aumenta os meios, massifica o acesso e, ao mesmo tempo, aprende menos. Né? Então, desculpe, Tiago. Não, fica à vontade, faz parte. E outra coisa, né? Eu quero só um pouquinho, Tiago. Vai lá. Vou desligar o telefone, porque eu esqueci de desligar o telefone antes da gente começar, e aí tem que desligar. Não, faz parte, Mas eu acho que, perdão, você já tocou em um ponto que já vou abrir esse chamado aqui para o nosso próximo encontro, né? E a minha proposta é que você comece a mapear isso, né? Quais foram as teses da educação moderna, né? Quem que é o pai desse modernismo, qual foi a fonte primária dessa água que a gente bebeu e está com ela até hoje na garganta, né? E por que será, essa é a minha provocação daí também, do 2026, de um universo de tantos dados, de tanta capacidade tecnológica de processamento, por que a educação ela ainda não conseguiu sair dessas amarras de baixa performance, né? A gente tem baixa performance, uma instrução que não é eficaz, né? Todos os dados estão aí mostrando que uma criança fica 12 anos na escola e ela sai com baixa proficiência. E até quando será que o mundo moderno vai levar isso, né? Por que tem essa cultura tão desafiadora, né? E essa coisa que os dados têm dificuldade de levar a educação para outros caminhos, para outros testes, para outra corrente, né? Eu acho que você já contextualizou um pouco disso quando você deu o exemplo de que a educação tem essa parte filosófica como mãe, né? Então a gente bebe muito na água da filosofia, então a gente pensa muito na questão da formação do indivíduo, mas aí, quando chega a parte instrucional, né, e a parte científica, ok, agora qual é o melhor caminho para que esse indivíduo leia com alta eficiência e com grande capacidade dentro do menor tempo possível, tá? Pelo menos no Brasil, eu como professor, fiquei quase 10 anos dentro de uma escola, nunca tive uma semana pedagógica que alguém apresentasse um PowerPoint e falasse, olha aqui, olha esse método, esse grupo conseguiu ler com uma alta capacidade em tal, e esse grupo aqui com uma pequena capacidade, nível, né? Isso não passa pela educação, né? Eu acho que a gente vai poder mapear isso nas próximas conversas. É verdade, Tiago. Então, eu queria só sublinhar um ponto, novamente, que é o seguinte: você tem razão, eu comecei
chamando a atenção para o fato que a gente, como educador, tem a base da nossa formação na filosofia e nas ciências humanas. Isso é, como eu disse, imprescindível, né? Incontornável, fundamental, né? Mas quando eu falo da parte instrucional, da parte prático, material, da parte instrumental, nós não podemos pensar que uma coisa vai se desligar da outra, né? Elas vão continuar entrelaçadas, mas é preciso a gente jogar um corante, né? Como se faz em biologia, né? Você tem uma solução ali, tem um material biológico e tal, às vezes você joga um corante para marcar certas coisas, para certas coisas ficarem visíveis, senão elas não ficam visíveis, né? Você não tira o material biológico, separa para observar uma célula, só a célula, né? Você observa ali no material biológico, né? Só em condições muito especiais você separa, né? Então, a primeira coisa que eu queria sublinhar para responder, para continuar esse diálogo a partir da última observação que você fez, é que a gente, né, não pode, né, separar tudo isso. A gente tem que manter isso conectado, né? Mas a gente precisa, né, também ter efetividade, eficácia prática nas coisas, né? Sobretudo diante de tarefas específicas, como ensinar a ler, como ensinar a escrever, ensinar a contar, né? Porque isso é base para o aprendizado. Bom, isso era uma coisa que eu queria observar. Outra coisa é o seguinte, nós ficamos, durante muito tempo, sem perceber com mais clareza a importância da gente aferir os resultados do nosso trabalho. Na verdade, não é que nós tenhamos ficado tanto tempo sem prestar atenção na importância de aferir o resultado. É que o mundo mudou, né, Tiago? O mundo mudou. Então, não é que, por exemplo, antes da década de 80, antes da década de 70, antes da década de 60, não se prestasse atenção a isso. Trabalhamos, organizamos, colocamos numa determinada direção e estamos conseguindo colher esse resultado aqui, né? Antigamente, os meios de se fazer isso, de se monitorar os resultados que você obtinha, eram outros, porque o mundo era outro, porque a inserção dos nossos alunos nesse mundo, naquele mundo, era outra. E o modo de observar, de visualizar, né, o resultado que o trabalho dos educadores tinha era outro. Agora, você pega dos anos 70 para cá, final dos 60, 70, vamos pegar o Brasil especificamente. Tiago, a inflexão demográfica, ocupacional do país foi impressionante. Não é a mesma coisa. Você começou a viver, a população se tornou majoritariamente urbana. E viver na cidade é diferente de viver no campo. E o Brasil, em quase todos os lugares do mundo, houve, no meio do século XX, um processo de urbanização muito intenso, particularmente nos países de desenvolvimento tardio. Os países de desenvolvimento anterior, né, na Europa e nos Estados Unidos, fizeram esse processo, né, antes de nós. Mas aqui no Brasil, nós fizemos, esse processo ganhou força, intensidade, né, empuxe, né, a partir dos anos 50, 60. Então, e dos anos 60 em diante, as mudanças que vão ocorrendo são muito mais aceleradas, de forma que nós ficamos, não é que nós não tenhamos prestado atenção na necessidade de desenvolver instrumentos para aferir o resultado do nosso trabalho. Fazia-se isso, mas o modo de se fazer isso, né, era diferente em função das estruturas do mundo que era diferente. Agora não.
Agora a gente tem uma instrução massificada, né? Muita gente. E aí o que acontece? O mundo inteiro entrou num caminho, e aqui eu encerro a minha observação, que foi um caminho de pensar o seguinte, que a massificação da instrução escolar e a chamada democratização da instrução escolar era uma espécie de panaceia. Deixa eu te dizer uma coisa. Agora, em 2018, o Banco Mundial, todo ano, ele lança um relatório do desenvolvimento global. Todo ano. E esse relatório do desenvolvimento global, ele aborda vários temas. Em 2018, o relatório do desenvolvimento global, isso já tem o quê? 7, vai fazer 8 anos, né? O relatório do desenvolvimento global teve um tema só. Todo ele. Não se falou de outra coisa. Em todo o relatório. Educação. Instrução. E o resumo é o seguinte. Sabe aquele negócio, aquelas apostas todas que nós fizemos? De mandar todo mundo para a educação? Parece que não deu certo. Não está dando certo. Nós temos que retomar e entender como é que a gente faz aquelas apostas, entendeu? Darem resultado. E tudo isso tem a ver com a descoberta de um caminho de eficácia instrucional. Quer dizer, não... E tem a ver também com o fato, e nós percebemos isso, o Banco Mundial é capaz de fazer esse diagnóstico, esse problema está acontecendo no mundo inteiro, tá? Na Europa e nos Estados Unidos também. Eu não sei lá, Ásia, tá? Que eu não tenho me enfronhado nisso, mergulhado nisso. Mas esse é um problema mundial. Ele assume contornos mais graves aqui no Brasil em função das condições brasileiras. Mas ele tem mais ou menos uma origem comum, que é você ter se encaminhado para uma direção errada desde o final do século XIX. Né? Eu costumo brincar, a flecha, né, muda a direção depois que partiu do alvo. Né? A não ser, a trajetória dela muda porque ela é submetida à gravidade, né? Então ela vai descrever uma curva para baixo, né? E ela é submetida também à resistência do ar, essas coisas todas. Tem lá o problema da inércia, né? Mas depois que partiu, meu filho, vai naquela direção. Não tem como mudar a direção depois que partiu do alvo. E esse foi o problema, esse é um problema. A gente depois pode ir detalhando e aprofundando isso. O documento do Banco Mundial descobriu isso. E descobriu com o apoio de uma coisa que nós também passamos a usar dos anos 80 para cá. Nos Estados Unidos, começaram a usar no final dos anos 60, que eram sistemas nacionais de avaliação do desempenho escolar. Lá nos Estados Unidos tem um equivalente do nosso SAEB aqui, que eles chamam de NAEP, que já começou no final dos anos 60. Né? Começou bem antes da gente, nós começamos no final dos anos 80 e início dos anos 90. Né? Depois vieram os sistemas de avaliação internacional, né? O Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, da OECD, que a gente chama de PISA, o Programa Internacional de Desempenho em Leitura, que é o PIRLS, né? Vários outros programas de avaliação. Claro, nós vamos ter que ver que esses programas de avaliação não são tudo, nem são perfeitos, como a gente pode... Eles têm lá seus problemas, suas dificuldades, mas eles dão eles fazem uma indicação de sintonia fina do que a gente está conseguindo em termos de produzir, em termos de ganho cognitivo por ano de escolaridade, e do que a gente não está conseguindo produzir. Então, quer dizer, o mundo mudou, né? Houve uma revolução, veio a globalização, revolução nos transportes, nas comunicações, veio a urbanização, né? O modo como se olhava para a educação e se fazia educação até os anos 50 era um, o modo como você via o resultado era um, tudo isso mudou, né?
por causa da urbanização, da industrialização, da revolução nos transportes, na comunicação, nas tecnologias. A instrução se expandiu, o desafio ficou maior, e aí a gente tem que, né, Tiago, tem que entrar nesse problema. Então, eu queria chamar a atenção para isso. O Banco Mundial, em 2018, fez uma avaliação, um relatório, e chegou à seguinte conclusão: nós, nos anos 60, 70, começamos a apostar em financiar investimentos em educação, porque, na passagem dos anos 50 para os anos 60, a teoria do capital humano mostrou que não bastava capital físico, né? Era preciso capital variável, capital humano. O que explica a trajetória de desenvolvimento dos países não é só o domínio de riquezas naturais, isso, aquilo outro. É preciso ter um capital humano desenvolvido também. Gente com escolaridade, gente com capacidade. Então, o que essas instituições, a OECD, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, fizeram? Sobretudo o Banco Mundial. Passaram a financiar expansão de sistemas instrucionais, né? Desenvolvimento de currículos, novos materiais de ensino, treinamento de professores, expansão e melhoria das redes de escola. Fizeram tudo isso. E agora o relatório de 2018 está dizendo o seguinte: mas parece que nós não chegamos onde nós imaginávamos que íamos chegar, não. Né? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto em que a gente tem que parar e discutir. E isso tem a ver com a escolha que foi feita lá no final, ainda no século XIX. No meio do século XIX, nos Estados Unidos, tá? E no Brasil, mas para o final do século XIX, ainda quando Dom Pedro II governava, e que o nosso saudoso Rui Barbosa traduziu e publicou aqui um livro, né, sobre o qual nós podemos falar depois. Maravilha, acho que fica o convite aí, o tema está definido já para o próximo bate-papo, né? Você começar a colocar os marcos, né, dessa história toda, e vai ser muito interessante aí. E resumindo em outras palavras mais simples aqui, o século XX, né, Luiz, no tocante à educação, tinha uma tese, tinha um sonho. Esse sonho aconteceu, mas o tiro não foi bem aonde tinha se projetado, né? E vamos tentar entender aonde foi os erros aí, como pode consertar isso aí daqui para frente. Luiz, maravilha, acho que fica aí nosso primeiro bate-papo aqui, já vamos para 1 hora, eu acho que tá bom, se a gente conseguir sempre ficar 1 hora e meia ali, é super produtivo. Eu vou deixar o e-mail aqui também, aqui embaixo, Luiz, para quem quiser mandar para a gente, né, alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta, a ideia nossa é criar um grupo, né, de pessoas que se interessem por esse tema, e mais para frente também, com certeza, o professor Luiz vai citar algumas bibliografias, todas que ele citar, eu me comprometo a deixar os links dos livros, quando for em português, quando não tiver, vai ser em inglês, né? Então, a gente vai organizando essa comunidade aqui para a gente ir amadurecendo junto nessa discussão. Tá bom, Luiz? Tá ótimo. Acho que a gente Obrigado, vai ter então, acho que a gente vai ter um caminho produtivo pela frente. Tem muita coisa sobre a qual a gente falar, a gente apontar, e a gente vai poder, com o tempo, ir mostrando certas implicações práticas, né? Para deixar o campo bem aberto e trabalhado para que as pessoas possam também se beneficiar de aprofundar as soluções que cada um pode ir tentando construir para instruir, para educar. Né? Maravilha, esse é o caminho. Valeu, Luiz, um abraço. Um abraço. Até mais.